Oi, pessoal da B30, tudo bem com vocês? Essa semana a gente acabou ficando sem a nossa aulinha ali ao vivo, né? Mas tá tudo bem. Eu gravei para vocês a correção e eu espero que vocês consigam, né, entender ali todas as coisas da atividade, que tava muito tranquila, muito fácil de fazer, na verdade? Comigo, com meu bebezinho, tá tudo bem? Já estou na 38ª semana, acreditam? Isso quer dizer que eu já estou no 9º mês, só esperando a hora que ele quiser aí nascer. Um abraço para todo mundo, eu espero que dê tudo certo aí na correção da atividade. E a atividade que a gente vai fazer aqui é a atividade da quinzena 5, tá bom? Então presta atenção aí. Muito bem, então a gente vai olhar agora aqui para nossa atividade e fazer a nossa correção. Vamos lembrar, olha aqui, estava lá a setinha para você não esquecer. De quê? Para que a gente precisa se lembrar? Nós precisamos nos lembrar de que adjetivo é aquela palavra que dá característica, é aquela palavra que te traz qualidades, tanto positivas quanto negativas. E elas trazem essas qualidades geralmente para um substantivo, para um nome. Se eu pegar qualquer nome, cadeira, e agora eu quero caracterizar, qualificar essa cadeira. Eu posso usar adjetivos: cadeira bonita, macia, feia, pequena, apertada. Essas palavras são características que a gente tem para os nomes, os substantivos. Então, eu precisava, né, de lembrar desse conteúdo. Daí a gente tinha o primeiro texto para nós analisarmos, que se chamava Catas Altas. E aí a gente lia assim: autêntico por sua simplicidade, o lugarejo está situado a 130 quilômetros de Belo Horizonte. Então aqui eu já fico sabendo um lugar geográfico aqui no Brasil. Agrega numa mesma paisagem grandes montanhas, casas coloniais preservadas, ruas de pedras, ruínas de um aqueduto, igrejas coloniais, inclusive com obras de Aleijadinho, belas cachoeiras e um aconchegante clima ameno. O conjunto arquitetônico barroco é formado pela Igreja da Matriz e por casas antigas ao redor da Praça Monsenhor Mendes, entre outras construções. Ele traz para o presente a história da pequena e bucólica cidade mineira. Para proteger esse rico acervo histórico, cultural e religioso, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPA, tombou todo o perímetro urbano de Catas Altas. É um lugar belíssimo. Questão número 1. Quantos parágrafos há no texto? Então, a gente está aqui nesse texto 1, né? E a gente vai contar os parágrafos. Lembrando que num texto escrito em prosa, ou seja, num texto que a gente organiza por parágrafos, nós sempre começamos o parágrafo deixando um espaço, um recuo, para mostrar que estamos começando um parágrafo. Então, a gente dá um espaço na linha, começa o texto e a gente vai até o final da linha, depois a gente vai fazendo do início da linha ao final da linha até o ponto final daquele parágrafo. Para começar um parágrafo novo, o que eu faço? Deixo outro espaço e começo a frase, sempre com letra maiúscula, né? Então, agora, na hora de contar, basta eu vir aqui e contar olhando os espaços que foram deixados, ó. 1, 2 e aqui embaixo, 3. Então, nós temos neste texto 3 parágrafos. 3 parágrafos. Na letra B, temos o seguinte: pinte cada frase com uma cor diferente. Dica: o texto deve ter 6 cores. Então, a gente vai usar, né, nossos lápis de cor, marca-texto, e a gente pode usar como parâmetro o ponto final,
para nos ajudar. Então, vou começar aqui com o azulzinho. Autêntico por sua simplicidade, o lugarejo está a 130 quilômetros de Belo Horizonte. Vou mudar a cor, vou pro rosa. Agrega numa mesma paisagem, grandes montanhas, não sei que lá, casas, e as obras do Aleijadinho, e um aconchegante ameno, pronto. Já fomos duas, né? Vamos escolher outra cor, vou colocar amarelinho. O conjunto arquitetônico é formado pelas casas, pelas praças, pronto, terceira cor. Outra cor, vou colocar verdinho. Ele traz o presente da cidade mineira. Quarta cor, vamos lá para a quinta cor. Vou colocar um roxo. Então, para proteger o aqui, não sei que lá, e artístico, não sei que lá. E vamos até Catas Altas. Quinta cor e por último, vou colocar vermelho. É um lugar belíssimo. Muito bem, 6 cores. Depois, letra C. Quantos adjetivos sublinhados há no texto? Agora olha só. Muito simples aqui, né, gente? Por quê? Porque já estava a resposta lá para você, é só contar. Vou colocar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que mais? 13, 14, 15, 16, 16. Então, era só vir aqui e escrever. 16 adjetivos. Escrever com essa canetinha aqui não deixa a letra bonita, mas dá para o gasto. Continuando. Em um aconchegante clima ameno. Então, a gente tem ali nessa frase, né? O adjetivo tá grifado. Poderia ser substituído por aprazível, né? Gostoso, prazeroso, incomum ou revigorante. Ameno quer dizer que é suave, então é gostoso. Por isso, aprazível. Na passagem, a história da pequena e bucólica cidade mineira, um adjetivo indica a origem, aponte-o. E aí, qual é a origem dessa cidade, né? É uma cidade mineira. 4. No trecho, ruas de pedras, a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva, prof? É a mesma coisa de adjetivo, só que ele usou uma palavra a mais, não usou uma só, usou duas ou mais, para ter essa sensação de característica. Então, por exemplo, rua de pedras, duas palavrinhas, por isso a gente chama locução adjetiva, mas é a mesma ideia, é a ideia de característica, de qualidade. Então, ela expressa o quê? Rua de pedras é o material, né? A matéria dessa rua. Então, matéria. E número 5, circule a palavra acervo. Beleza, então, para a gente circular, já circulou aqui. Sublinhe os adjetivos que caracterizam o acervo. Como é que esse acervo era? Qual a característica? Histórico, era o quê? Cultural e era o quê? Religioso. Então, essas 3 palavras são características da palavra acervo aqui nesta frase. Questão 6 é para você fazer um desenho no caderno, né? Esse não precisava vir junto da atividade, era para deixar lá no seu caderno. Toda a descrição que foi dada, as praças, a igreja, você poderia colocar um desses lugares e usar a descrição que o texto deu para poder fazer o seu desenho. Agora a gente vai para o texto 2. Em busca de pirâmide de diamantes. Em busca da pirâmide de diamantes. Então a gente lê. Um jovem destemido e um tanto atrapalhado vive uma emocionante e acidentada aventura na Grécia, na Líbia, no Egito e na Síria. Tudo para desvendar os segredos de um alquimista do século XVII e apoderar-se da tétrada,
a fabulosa e incrível pirâmide de diamantes. Nessa fantástica viagem, ele conhece pessoas misteriosas e excêntricas que farão qualquer coisa, inclusive matar, para conseguir a fantástica riqueza. No calor da perseguição, ele descobre o amor. A trama diverte, emociona e, principalmente, faz pensar sobre os verdadeiros valores da vida, muitas vezes despertos a partir do amor pelo próximo e do respeito pelo ser humano. Questão número 1. Quantos parágrafos há nesse texto, né? Quantos parágrafos há no texto 2? A gente conta a partir do recuo que foi dado, né? Para poder iniciar parágrafo novo. Então, 1, 2, 3. Então, 3 parágrafos. Pinte cada frase com uma cor diferente. Já tem a dica ali. 5 frases. Então, vamos lá. Vou começar pela rosa. Um jovem destemido. Até o ponto final. Beleza. Vou passar para a cor azul. Tudo. Para desvendar, não sei o que. Diamantes. Vou passar para a cor verde. Nessa fantástica. Bararirarará, até o ponto. Vou passar para a cor amarela. Não, vou de laranja. No calor da perseguição, descobre o amor. Já fomos 1, 2, 3, 4 cores. E vou terminar com a roxa. A trama diverte, emociona. Até ser humano. Beleza! Quantos adjetivos sublinhados tem no texto? Muito fácil, né? Vamos lá. Destemido, 1. Atrapalhado, 2. 3. Emocionante, acidentada. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adjetivos. Muito bem. Será que eu esqueci de algum? Acho que não. Marquei todos ali. 2. O autor do texto usou o adjetivo destemido para caracterizar o jovem protagonista do livro Em Busca da Pirâmide de Diamantes. Explique o sentido desse adjetivo. Muito simples. Alguém destemido é alguém que não tem medo. Então, alguém significa, vou escrever, significa alguém que não tem medo. Muito bem, alguém corajoso. 3. No trecho e um tanto atrapalhado, a palavra tanto foi usada para indicar uma intensidade, né? Que é o tanto que ele é atrapalhado. Na questão 4, o adjetivo verdadeiros caracteriza os diamantes pelo mundo, os territórios que fascinam ou os valores da vida. Marcou corretamente quem marcou valores da vida. 5. No segmento a tétrada, a fabulosa e incrível pirâmide de diamantes. O adjetivo sublinhado, fabulosa, mostra somente o gênero, masculino e feminino, somente o número, singular ou plural, ou o gênero e o número ao mesmo tempo. Ah, marcou corretamente quem disse o gênero e o número ao mesmo tempo. Por quê? Fabulosa é feminino e está no singular. 6. O texto 2 pode ser considerado um conto, uma notícia ou um breve resumo, né, da história. Então, aqui a gente tem um breve resumo, né, porque tem a opinião sobre a história do livro. Então, a última aqui, ó. 7. Observe a capa do livro e pense nas partes do texto narrativo. Aqui a gente começa com uma questão, né, com as próximas questões, na verdade, que tem muito a ver com o que você aí vai pensar, vai refletir. Então, olha só, eu olho para essa imagem e eu já vejo ele, talvez ele com algumas ruínas, parece, né? E ele está observando um outro lugar que está distante dele. Então, a gente pode ter uma noçãozinha de alguma coisa da história. E aí, na questão 8, pede assim:
Agora você vai criar uma das aventuras para chegar à tétrada. Responda usando sua imaginação. E aqui, cada um de vocês poderia produzir algo diferente, né? Porque você poderia dizer agora onde ocorre essa história, e aí você está buscando uma pirâmide, onde nós sabemos que existem pirâmides, né? Durante quanto tempo essa sua aventura dura, né? Quem é o protagonista? Você podia escolher o nome do personagem, podia ser você também. Quem é o antagonista? Então você vai ter ali uma pessoa que talvez seja o vilão da sua história. Qual é o nome a ser, qual é o problema a ser resolvido? Desculpa. E aí você poderia colocar aqui uma complicação que aconteceu durante a aventura. Qual é a resolução desse problema? Então você poderia contar como é que foi que essa complicação foi resolvida. E aí, aqui nesse espaço, você ia, né, contar uma aventura, né, montar esse texto que você começou, que essas perguntas te ajudariam a formar muitas coisas para criar um texto. Monte sua história de aventura nas linhas abaixo, com base nas respostas que deu para a questão 8. Use somente esse espaço. Então, não era para você escrever um montão mais de coisas, né? Ai, professora, mas meu texto ficou grande. Então, vamos resumir aí, vamos diminuir. Não precisava fazer muita coisa enorme, porque senão depois nem a gente dá conta de ler tudo, tá bom? Bom, eu espero que você tenha conseguido fazer aqui a sua atividade bem simples, bem gostosinha de fazer. E a atividade 5 era essa. Um abraço, um beijo e até a próxima.